Que... Ela vai falar, ela já falou um pouquinho da programação, então seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter me ouvido, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossa, sempre dá um friozinho na barriga, né? Falar para os colegas quanta responsabilidade. Então, eu sou a Rita Blum, sou professora da Faculdade Senac, estou aqui na nossa casa já há quase 10 anos, então faço parte, estou aí junto com vocês. E o que a Ananda falou e a Priscila falou também, muito importante, né? Viver com leveza e trabalhar com propósito. Então eu vou falar um pouco sobre isso com vocês agora à tarde. Tá? Só que assim, quando a gente fala viver com leveza, a Ananda falou que é subjetivo, certíssimo. Mas eu também acredito que seja uma escolha. Todo mundo repete comigo, viver com leveza é uma escolha. Viver com leveza é uma escolha. Eu posso escolher como eu vou sair de casa todos os dias. E hoje eu trouxe para vocês algumas técnicas gratuitas que vão ajudar vocês nisso. Quando a gente fala em leveza, meditação, respiração, parece que a gente está falando de coisas esotéricas, né? E tudo bem, esotérico, legal. Mas eu trouxe para vocês hoje ciência. Ciência. Quando a gente respira pausadamente, a gente está produzindo questões no nosso cérebro que vão ajudar a gente a melhorar o nosso dia, a viver mais com leveza e a trabalhar com mais propósito. Inclusive, no final do nosso bate-papo, eu trouxe um plano para vocês implementarem no seu dia a dia, para viver com mais leveza e propósito. Então, eu acredito que além de ser, né, o que a Ananda falou, o que a Priscila falou, é sim uma escolha, tá? Então, muito obrigada pela oportunidade, vamos conversar. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, podem interromper, é um bate-papo, tá? E aí a gente vai trocar ideia, mas sempre pensando, o que vai acontecer aqui é ciência em favor do bem-estar, tá? Depois eu posso disponibilizar para vocês todos os milhares de artigos, o professor gosta disso, né, gente? O professor adora um artigo, né? Milhares de artigos que comprovam a evidência e a eficácia do que eu vou contar aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Acho que eu consigo passar aqui, né? Acho que eu consigo, né? Vamos ver. Bom, então, como melhorar o bem-estar do trabalho, aliando tecnologia e ciência. Eu vou me apresentar, aí a Virgínia tem um questionário, né, Virgínia? Vai ser depois? Tá, depois que eu terminar? Tá, beleza. Então, eu vou me apresentar para a gente começar. Aqui. Acho que vocês ainda não me conhecem, né? Então, eu sou da FAC, eu dou aula na graduação e na pós. Pode passar para mim aí, que eu não estou conseguindo aqui. Você me ajuda. Agora acho que deu. Opa, agora acho que deu. Beleza. Tá? A minha graduação é psicologia, depois eu fiz uma pós, depois eu fiz um mestrado, e aí estou na faculdade, como eu falei para vocês, estou no Senac desde 2016, e sou especialista em neuromodulação. Alguém aqui já ouviu falar em neuromodulação? Não? Que maravilha! Que bom! Então vamos me falar hoje. Não faço nada, não abro a cabeça de ninguém, não coloco nada lá dentro. São técnicas que a gente chama de não invasivas. Tá? A gente vai entender um pouquinho melhor isso hoje. Sou também professora e supervisora da neuromodulação. Eu tenho uma clínica aqui em Brasília que eu atendo em neuromodulação. Sempre trabalhei para melhorar o desempenho profissional, melhorar o desempenho escolar. Então, desde o início da minha carreira, sempre atuei com melhoria de desempenho, com promoção de leveza e bem-estar e propósito no trabalho. Tá? Que mais? Trouxe para um sorteio um livro do qual eu sou coautora, escrevi um capítulo, então vai rolar um sorteio, tá? E eu vou autografar, lógico, tirar uma foto, né, com o ganhador do sorteio. Opa! Então, especialista em design de carreira, sempre trabalhei desenhando carreira, desde a orientação vocacional até a preparação para a aposentadoria, e tudo que envolve aí esse leque de possibilidades que existe entre um e outro. E, gente, eu sei da importância da gente gostar do que faz, da gente gostar de onde a gente está. Isso faz toda a diferença. Tá? Eu atendo muitas pessoas lá na minha clínica que estão infelizes com o trabalho. Eu não estou falando de
remuneração, tá? Que ganham muito bem, funcionários públicos muito de cargos altos, mas que gastam todo o seu dinheiro cuidando de doenças, porque não tem leveza e não tem propósito no trabalho. Né? Então, assim, o Senac, a nossa casa, está de parabéns em proporcionar isso para a gente. E cada vez esse projeto vem se fortalecendo mais, e isso é maravilhoso. Não é todo mundo, não são todas as empresas que proporcionam isso aos funcionários. Tá? Então, parabéns, viu, meninas? Especialista em avaliação de perfil comportamental e Master Coach. Então, é um pouquinho do que eu faço. Não vou falar muito mais não, porque senão vocês vão achar que eu sou muito velha, né? Quem tem muita coisa para contar é a idade também, né? Acho que agora eu estou conseguindo, né, Ariane? Beleza, gente. Quero que vocês interajam um pouco comigo. Levanta a mão quem já sentiu estresse essa semana. Hoje é quarta, né? Hoje é terça. Gente! Não, peraí. Não, peraí, gente. Levanta a mão quem teve ansiedade no trabalho. Ah, então o estresse está ganhando da ansiedade? Tá, né? Um pouquinho. Levanta a mão quem sente cansaço mental frequentemente. Quem dorme mal pensando no trabalho? Agora uma outra pergunta. Quem aqui gostaria de ter um botão no cérebro que fizesse puff? Reduzisse e desligasse o estresse instantaneamente. Isso é possível, tá? Desde que vocês realmente queiram, né? Porque as técnicas estão aí. Hoje eu trouxe duas especialmente para a gente conversar aqui, que são técnicas gratuitas. Então, depende da querência, né? Que eu falo a querência de querer fazer. Né? Porque é um processo. Né? Não é fazer um dia e mês que vem de novo. É um processo. Como academia, a gente, na neuromodulação, malha o cérebro que nem malha o corpo na academia. Priscila falou, tratar do corpo, mas vamos tratar daqui também. Né? E o tanto que é importante. Tá? Então, não se preocupem. Olha aqui. Estatística. Vocês não estão sozinhos. 72%. Repitam comigo, 72%. 72%. É mais ou menos a porcentagem da sala aqui que levantou a mão quando falou do estresse, né? Porque foi uma boa parte da sala. Então, gente, mais uma prova que é verdade. Isso é uma fonte oficial, que é a ISMA-BR, que pesquisa o estresse, é uma fonte super confiável, super segura, que pesquisa muito o estresse. Aí tem publicações aí de muito respeito. Então, estatística. A gente não pode ir contra isso. Então não se preocupe, tá? Quem levantou a mão, vocês não estão sozinhos. Fala, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Maravilha, gente. Então, gente, sem falar em grana, dinheiro, bufunfa. Olha só, 33% queda de produtividade é o que o estresse gera. Gente, 33%, psicólogo é péssimo em matemática, tá? Vou fazer uma conta aqui, se eu tiver errado, vocês não reparam, não. Se tiver alguém da área financeira ali. Mas 33%, eu tô falando que eu trabalho 2 dias na semana, então, com 100% da minha produtividade sem estresse. É isso, gente? Quem sabe fazer conta? 2 dias eu tô entregando 100%. Os outros eu tô estressado, 33%. É muita coisa, né? Burnout, reconhecido agora como doença ocupacional, pela OMS, e o impacto cerebral que o estresse, o burnout geram no nosso cérebro reduz a nossa capacidade de decisão e de foco. Mas hoje a gente vai falar de ferramentas que ajudam eu tenho uma reunião importante, eu faço um protocolo. Eu quero relaxar na hora do almoço, tem uma outra alternativa. Eu quero desligar do trabalho na hora de ir embora, tem um outro protocolo. Beleza? Tudo gratuito. Então, gente, o que acontece no cérebro?
que a gente fala de problema. A amígdala, que é uma região mais ou menos... Opa! Ariane, acho que eu apertei algum botão errado. Beleza. Mais ou menos por aqui, ela é o nosso centro do medo e do alerta. Tá? Então, fica lá no meio do nosso cérebro. Quando eu estou estressado, o cérebro acha que eu estou o tempo inteiro em alerta, em situação de luta ou fuga, que é aquela sensação que a gente tem que ter como quando vai atravessar uma rua, por exemplo. Eu tenho que ir mais rápido, ficar um pouquinho estressado ali, porque se eu ficar muito relax, né, vem o carro e me pega. Tá? Então, o estresse, ele ativa esse centro o tempo inteiro. Então, eu estou o tempo inteiro no trabalho, em casa, eu estou achando que eu estou ali em luta ou fuga, eu preciso fazer alguma coisa. Tá? E aí, o nosso sistema nervoso central tem o sistema simpático e o parasimpático. E nessas horas, o simpático fica muito ativado. É como se fosse aquele Porsche, aquela Ferrari, que anda em segunda marcha o tempo inteiro. O que vai acontecer com esse motor em médio e longo prazo? Vai pifar, vai fundir. E é assim que nós estamos trabalhando hoje em dia, vivendo hoje em dia. Está todo mundo ansioso, está todo mundo estressado. Né? A agenda dos psicólogos está lotada. Porque as pessoas estão precisando de leveza e encontrar propósito no trabalho. Propósito, tá? Córtex pré-frontal reduzido também acontece quando a gente está estressado. Córtex pré-frontal. Sabe uma orquestra? Tem um maestro? O nosso córtex pré-frontal é o nosso maestro. Se ele não estiver bem, os instrumentos vão tocar tudo desafinado. Então, nos momentos de estresse, o córtex pré-frontal, ele fica reduzido e com dificuldade em decidir e focar. Então, quando eu estou estressado, tudo isso acontece dentro do meu cérebro. Sem contar hormônios, neurotransmissores. Gera um desequilíbrio químico. Aumenta os meus batimentos cardíacos, eu perco a visão periférica e perco totalmente a capacidade de tomar decisão. Eu não estou falando de grandes decisões, estou falando de decisões pequenas no ambiente de trabalho, no dia a dia. Tá? O cortisol sobe, que é o hormônio do estresse, ele é bom se ele estiver num nível normal. Se ele subir, é ruim. E a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, baixa. Aí ferrou tudo, né? Córtex encolhe, a amígdala lá fica alerta. E os neurotransmissores desequilibrados, então isso gera um desequilíbrio geral. Fisicamente falando, insônia, depressão, pressão alta, estresse, burnout e todas essas outras questões que a gente tem ouvido falar aí. Tá? Então é mais ou menos assim, muito por cima, como funciona. Tá? E o que acontece? Alguém já teve essa sensação? Meu cérebro travou? Tá tudo certo, vou fazer uma apresentação, vou apresentar o trabalho, fazer alguma coisa, meu cérebro travou? Eu sabia tudo! Atendo muito concurseiro, gente, nas provas. Rita, eu sabia tudo. Na hora deu o quê? Branco. Olha lá o nosso cérebro. Então, tá lá. O córtex pré-frontal perdeu a capacidade de tomar decisão. A amígdala tá lá morrendo de medo. E aí acontece tudo isso e a gente nem sabe o que está acontecendo. Mas a boa notícia, né, gente? Eu vim trazer aqui boas notícias, né? Leveza e propósito. Não é só má notícia, não. Qual que é a boa notícia? O seu cérebro, ele tem neuroplasticidade. Já ouviram falar nisso? Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se adaptar a novas e diferentes situações. Conhecem o Herbert Viana? Sim. Lembra o que aconteceu com ele? Caiu lá do ultraleve, buff, e ele perdeu uma boa parte da massa encefálica dele no acidente. No começo, ele não tocava, ele não cantava. Com o tempo e o tratamento que ele fez, ele voltou a
a tocar e voltou a cantar. Infelizmente, a coluna não se regenera que nem o cérebro, então ele não anda. Mas o cérebro dele recrutou outros campos para fazer as funções das áreas que ele perdeu. Então o nosso cérebro tem essa capacidade. Por isso é que é tão importante, gente, a gente malhar o nosso cérebro. Malhar, né? Exercitar, com algumas das técnicas que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Então, a boa notícia é essa. Dá ruim, mas eu tenho como consertar. Tá? Então, gente, a solução, se a gente falou de problema, vamos falar de solução. Né? E aí é que a neuromodulação entra para promover bem-estar, para promover leveza, e para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Né? Que a Ananda falou, muito importante. O ponto de partida é saber quem eu sou. Né? Então eu atendo muitas pessoas que chegam lá, não sei o que eu vou fazer, qual a carreira que eu vou seguir. Então primeiro vamos passar por um processo de autoconhecimento, entender quais são os seus valores, os valores das profissões que você está querendo escolher. Né? E aí é um caminho. Então, gente, mas falando que a gente utiliza técnicas científicas para influenciar aquilo tudo que acontece ali, que eu falei para vocês. Córtex pré-frontal diminui, a amígdala fica ali, assustada, né? Para quê? Para promover leveza, equilíbrio, foco e bem-estar, tá? Então essas técnicas, elas vão alterar, que a gente chama de modular os padrões da atividade cerebral, tá? Então, o nosso cérebro é eletricidade. As ondas estão lá disparando e ele está produzindo eletricidade o tempo inteiro. E hoje, como a gente está numa instituição que valoriza muito a tecnologia e a ciência, né? A nossa faculdade lá fala, está no nosso nome, lá no nosso DNA, inovação e tecnologia, a tecnologia e a ciência permitem que você treine o seu cérebro, assim como você treina os seus músculos na academia. Olha que boa notícia. Olha que boa notícia. E eu tô vendo aí que tem uma galerinha bem jovem, né? Começando cedo, melhor ainda. A gente está prevenindo para o futuro. Daqui a 20, 30, 40 anos. A malhação, já ouviram falar que músculo tem memória? O cérebro também. Né? Quando a gente modula, ele tem essa memória. Então, quando eu tiver 80, 90, 100 anos, né, a expectativa de vida está cada vez mais aumentando, eu vou ser um velhinho mais saudável. Né? Então, o objetivo de investir nesse tipo de tecnologia e estratégia que eu trouxe hoje para vocês são assim, incontáveis. E para o futuro, em médio e longo prazo. E vocês vão perceber os resultados ainda mais interessantes. Então, não é invasivo. Quando eu falo em neuromodulação, acham que eu vou abrir a cabeça e colocar alguma coisa lá dentro. Segura e baseada em evidências. Tá tudo comprovado cientificamente, tá? E acessível. Não todas as técnicas, né? Tem umas técnicas que elas têm um custo elevado, mas algumas técnicas são gratuitas, como as duas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês hoje. Mas vamos só falar um pouquinho, rapidinho, de onda cerebral, para a gente começar a entender como isso tudo funciona. Tá? A gente tem algumas ondas cerebrais, tá? E elas estão divididas entre delta, teta, alfa, beta e gama. Rapidinho eu vou passar nisso. Tá? A delta é aquela frequência do sono profundo. É a frequência mais predominante nos bebês. Os bebês, quando nascem, não dormem muito, praticamente o dia todo. É delta trabalhando. Sono profundo e recuperação. Quando a gente está dormindo também, delta. Depois vem teta. Alguns chamam de treta, já vou falar por quê daqui a pouco. Teta é a onda da meditação. Tá? Ela é a onda da criatividade. Então, quando eu estou ali, tem um insight. Estou lá no banheiro, pensando que vou vir para o Senac amanhã, tomando banho, de repente eu tive uma ideia. Um insight. Alguém aqui já teve insight? É teta, funcionando. É a onda da criatividade. Tá? Eu falo que é treta porque a gente tem um grupo, né, de pessoas que fazem neuromodulação. De vez em quando a gente sai para relaxar um pouquinho, né? Aí começa a conversar, toma um vinhozinho, aí a gente começa a produzir teta. Eu falo, treta jamais, né? Então, produzir muito teta pode dar treta, mas é uma brincadeira. Então, teta serve para isso, é a onda da criatividade, tá? Alfa
Alfa é a onda do relaxamento mais alerta. Então, eu sei que eu tenho um trabalho para concluir amanhã, né, no Senac, eu tenho que apresentar para o meu chefe, mas eu sei que está tudo sob controle. Eu sei que eu dou conta. Então, é aquele estado relaxado, mas ok, se precisar ali, eu estou alerta. Tá? Então, é um foco calmo. Beta, atenção ativa, produtividade. Então, o beta é a onda do processamento cognitivo. Só que se ele for muito alto, que eu tenho 2 níveis de beta, ele atrapalha. Porque se tiver, por exemplo, aqui nessa região posterior do cérebro, muito beta alto, a pessoa não dorme, tem insônia, tem depressão, tem ansiedade, tem estresse. Tá? Então é importante que essas ondas estejam equilibradas, mas elas não estão equilibradas dentro do nosso cérebro. Tá? Então, beta, processamento de informação, se for no nível bom. E gama, alta cognição, performance máxima. Tá? Por que eu quis trazer para vocês essas ondas? Porque a gente vai ver duas técnicas que mostram para a gente como a gente pode produzir esse tipo de onda no nosso cérebro. Tá? Então, vocês vão ter na mão de vocês um aplicativo, quem quiser baixar, lógico, para... tenho uma reunião, eu preciso relaxar, estou muito tenso. Eu vou trabalhar com teta. Nossa, agora eu preciso focar, está na hora da minha apresentação. Eu vou para beta. Tá? Então, as ondas funcionam mais ou menos assim e o tempo inteiro e misturadas dentro do nosso cérebro. Só que aqui, se a gente fizer uma comparação de região cerebral e onda, eu preciso para processar a informação, que onda, gente, vocês acham? Processar a informação? Beta, né? E para relaxar? Alfa ou teta. Isso aí. Tá? E aí a gente espera mais beta no frontal e mais alfa e teta aqui atrás. E aí tem gente com cérebro mais lento. E tudo bem, tem gente com cérebro mais rápido e gente com cérebro mais lento. A gente vê muito isso em TDAH, né, em pessoa com dificuldade de concentração. Tem mais onda lenta aqui, que era o lugar de onda de processamento de informação. Então a gente consegue modular isso, tá? E alterar esse padrão de funcionamento das ondas de acordo com a localidade, com a região. A mesma coisa se eu tiver muito beta alta aqui atrás. É a insônia, né? É uma enxaqueca, é um estresse, é uma depressão. Tá? Então a gente tem como avaliar isso. Então, gente, vamos falar em técnicas, né? Eu vim aqui para... Vamos viver mais leve, com propósito. Então, técnicas para vocês fazerem, praticarem mesmo no dia a dia aqui dentro. Tá? São técnicas, assim, muito baratas. O aplicativo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho é um aplicativo gratuito. Tem a versão paga, mas é gratuito. Tá? O que você precisa? Que a gente vai ver? Um telefone. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem um telefone, né? E fone de ouvido? Todo mundo aqui tem fone de ouvido? Fone de ouvido. Tá? Não precisa ser um fone de ouvido, qualquer fone que indica que o lado direito e esquerdo do ouvido. Isso é importante. Right, left, isso é importante, porque o lado direito do fone tem que estar do lado direito e o lado esquerdo do fone do lado esquerdo, porque senão não funciona. Tá? A única exigência é essa. Então vamos lá. Aí a gente está falando de ondas binaurais. Neuromodulação por ondas binaurais. Tá? Então, aqui eu quero relaxar. Eu vou lá e programo no ouvido direito, através do aplicativo, 200 Hz, no ouvido esquerdo, 210 Hz. E olha que interessante, o cérebro, ele divide essas ondas e ele vai produzir 10 Hz. O cérebro, ele sincroniza, vamos dizer assim, nessa nova onda que está entrando de um lado e entrando de outro. Olha que interessante, né, gente? E eu disse que a gente está falando de ciência. Tá? Temos vários artigos que comprovam cientificamente que essa técnica funciona. Então, todos os meus pacientes fazem neuromodulação por ondas binaurais. Dever de casa. Eu acompanho como é que está sendo feito esse trabalho. Tá? Mas vocês vão ter um plano aqui no final para poderem fazer isso.
Beleza. Então, gente, mágica, né? Eu falo de mágica, mas não é mágica. Lembre-se que é ciência. Quando o cérebro ouve essa frequência, que eu já falei, ele sincroniza com ela. Né? É como você começar a bater palma. Quando a gente escuta uma música, a gente não vai batendo palma automaticamente no ritmo dessa música? É isso que acontece com as ondas binaurais. Tá? No YouTube vocês encontram muitas coisas, é só procurar teta, alfa, binaural. Só que não é qualquer, né? Às vezes coloca uma música, então é sempre um som assim. A gente vai ouvir daqui a pouco assim, tum, tom, depende da onda que a gente vai produzir, né? Então eu vou fazer uma prova, eu quero me concentrar. Eu coloco lá no meu fone de ouvido, beta, e vou estudar por meia hora. Depois paro, que não é para ficar o dia inteiro também não, viu, gente? Né? E assim, as pessoas, a gente, né, tem muito essa tendência. Meus pacientes, demais. Então, gente, quando a gente vai na academia, a gente fica lá 24 horas para pegar mais músculo? Dor de cabeça, eu vou tomar uma caixa de remédio para passar? Assim é a neuromodulação. O cérebro já está sobrecarregado. E eu não posso sobrecarregar mais ele. Então, é com moderação, é na prescrição, né? Sem exagero. Meia hora ali, concentrando, pronto. Tiro o fone, continuo estudando sem o fone. Né? Eu já modulei o meu cérebro. Mas vejam bem, eu também não posso ir na academia um dia só. Né? Me matriculei e vou um dia só, já estou fisiculturista. Então é um processo. A gente fala para mim, processo. Processo. Né? Por isso é que eu falo, depende muito da querência de vocês. Porque é uma criação de hábito. Né? E a gente está ali criando novas conexões neurais. Para quê? Para que eu tenha mais bem-estar, mais leveza, mais equilíbrio no trabalho. E que eu produza melhor, dependendo da onda ali que eu modular. Tá? Então é um processo. Né? Eu vi hoje, nossa, amanhã eu vou ser só beta. Não, não é assim que funciona. Tá? Como tudo na vida é uma trajetória. Tá? Então, ó, cada frequência gera um estado mental diferente. Porque ele produz aquelas ondas que eu mostrei para vocês ali atrás. Por isso é que eu falei das ondas. Tá? Aqui, acho que não tem ninguém da gastronomia, né? Tem? Temos uma representante. Fiz questão de colocar a palavra aqui, menu. É um cardápio para estados mentais. Tá? Então, cada frequência a gente pode ali considerar como se fosse um item do cardápio. Só que para os nossos estados mentais. Agora eu estou relaxada. Agora eu estou atenta. E agora eu estou ali em modo de autoconexão, alta cognição, eu estou em gama, tá bom? Gente, isso está no nosso controle. Fala para mim, está no meu controle. Está no meu controle. Olha que legal. Depende da gente e de ninguém mais. Ah? E a gente ainda tem como provar que funciona. Beleza. E aí, ó, vamos para a prática, né? Como é que eu uso isso, Rita? Aqui. Antes de reuniões. O que eu quero, gente? Foco e atenção. Então eu quero o quê? Beta. Beta, né? Depois eu vou ali, eu já vi que tem uma área de descompressão ali, né? Eu quero um pouquinho de alfa depois do almoço. Para quê? Eu quero relaxar. Então, muitas vezes, melhor do que ficar lá passando a tela do celular no TikTok, porque o meu cérebro não desliga nessas horas. Eu faço 15 minutos de neuromodulação por ondas binaurais e volto renovado para o meu segundo turno de trabalho. Tarefas criativas, teta, que não é treta, né, gente? Teta. Tarefas criativas, teta. Por quê? Vai favorecer com que eu tenha mais insights. Agora, gente, se eu não estudar, se eu não entender o que eu faço, não vai ser teta que vai fazer mágica. É claro que eu preciso estudar o processo e conhecer o caminho para ter um insight. Não vou ficar olhando para o teto o dia inteiro e falar assim, nossa, eu vou ter uma ideia, pronto, eu não sabia fazer aquilo no trabalho, agora amanhã eu vou fazer porque eu estou com teta. Não é assim que funciona. Tá? A gente tem que fazer também a parte. Eu gosto muito dessa comparação com a musculação. É uma constância, é um hábito. Final do expediente, eu quero desligar. Quem aqui sai e fica pensando aqui? Cabeça fica aqui.
Já aconteceu? Levanta a mão. 72 não. Tá pouquinho, vocês estão bem, hein? Pouquinho. Então, quero desligar no final do expediente. Descompressão, o que eu quero? Alfa ou teta. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, a gente vai experimentar junto agora. Tem alguém que tem fone de ouvido aí, celular com acesso à internet? Tá com fone de ouvido? Beleza. O aplicativo, gente, é Brainwaves. Não se preocupem, se vocês não conseguirem baixar agora, quando vocês chegarem em casa, vocês baixam. Brainwaves. Tá? Brainwaves. Quem tiver aí, baixa. E aí o Brainwaves, ele é gratuito, tá? Tem uma versão paga, que é a Pro, mas ele é gratuito. Tá? E lá nele nós temos todas as ondas, inclusive está por nome, né? Se eu quero criatividade, se eu quero relaxamento, se eu quero concentração, se eu quero dormir, né? Que aí é delta. Eu todo dia à noite, antes de dormir, 20 minutinhos de delta. O sono é uma beleza. Eu tratei minha insônia com 17 sessões. 17 sessões eu tratei minha insônia. Tá? Mas é o que eu falo. A gente precisa querer, né, gente? Tem que ter a querência. Porque como toda criação de hábito, dá um pouquinho de trabalho. Né? Dá um pouquinho de trabalho. Tá? Então, Brainwaves. Acharam? Da Samsung da Apple ela é um pouquinho diferente do iOS. Do Android é esse. É logo um dos primeiros que aparecem aí na Apple Store, quando você clica em Brainwaves. É. Alguém conseguiu baixar? Beleza. Quem conseguiu baixar e tiver com fone de ouvido, bota fone direito no direito, esquerdo no esquerdo e coloca aí beta, que é 13 ponto alguma coisa. Beta. Na verdade não, coloca alfa, gente. Alfa, coloca em alfa. Alfa vai ser melhor pra gente. Alfa. 1 minutinho. Quem não tiver, gente, chegar em casa, baixa e depois faz, tá? Depois você baixa. Esse aqui, esse preto. Não, é esse. Só funciona com fone de ouvido, tá, gente? Se não tiver fone, não funciona. Mas aí vocês deixam para fazer em casa, não tem problema. Hã? Eu vou baixar, preciso dormir. Faz 15 minutos de delta todo dia antes de dormir. Mas tem que estar pronta para dormir, porque não pode ter interrupção. A modulação, a gente acha aqui, de acordo com essa linha que você vai deixar. Isso. Eu vou deixar para vocês, tá? Porque aí no aplicativo tem tudo. Vocês não vão precisar mexer, porque já tem alguns presets, tá? Não. O tempo você pode programar. Beleza, boa pergunta. Porque ele já vem com o tempo programado, tá? O tempo você pode usar o tempo que quiser, como eu falei. No máximo meia hora, tá? Não pode exagerar, que nem a gente vai na academia, quer pegar todos os pesos 24 horas e sair musculoso. Não, tá? Usar com moderação. Todo dia, começa 10 minutinhos, depois vai aumentando para 20, até chegar a 30, tá? Beleza. Então, gente, é claro que aqui não vai dar para a gente ter uma experiência de relaxamento, né? Mas a maioria das pessoas, e como as pesquisas falam, percebem um estado de relaxamento em poucos minutos. Tá? Então, o que acontece? O meu sistema simpático, ele reduz e o parasimpático trabalha mais um pouquinho. Então, eu saio um pouco daquela história da luta e da fuga e consigo ter uma calma. Tá? Então, esse neuromodulação por ondas binaurais. Tá? Todo mundo anotou o nome do aplicativo? Beleza. Então, é importante.
Não podem, tem que se lembrar, né? Não pode falar esquecer, que o cérebro não entende o não, né? Não é não esqueça. Lembrem-se que fone, né? Ouvido direito, esquerdo no esquerdo, tá? Beleza. Tudo bem? Alguma pergunta, gente, até aqui? Então, olha só. Isso que vocês vão levar para casa é poder. Fala para mim, gente, poder. Poder. Porque eu tenho o poder de modular as minhas ondas cerebrais. Tá? Então eu vou observar o que acontece comigo. Por isso que eu falo, parece algo esotérico, né? Mas é ciência, o que a gente está falando é ciência. Vocês podem lá colocar, né, em qualquer LLM, Cloud, Gemini, Copilot, ChatGPT, neuromodulação por ondas binaurais, pesquisas científicas. Vai aparecer um monte. Tá? E eu tenho também pastas e pastas de artigos que, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar com vocês. Tá? Então, se alguém ri de vocês, é a pessoa que está fora. Que eu estou fazendo aqui o que está comprovado. E mata a cobra, né? E mostro, né? Tá? Então, gente, depois eu quero que vocês se perguntem, depois que vocês fizerem, tá? E vocês vão aqui estabelecer um compromisso comigo que vão fazer quando chegarem em casa, para testar, né? Quem sentiu a mente ficando mais quieta? Vai ter gente que vai falar assim, eu senti. Vai ter gente que vai falar assim, não senti nada. Porque, gente, cada cérebro responde num tempo diferente. Eu tenho paciente que faz uma sessão e fala assim, nossa, eu dormi melhor, foi lá por causa de uma insônia. Na outra sessão eu falo, eu dormi melhor, Rita. Eu tenho pacientes que fazem 20 sessões e não percebem uma melhora tão rápida, porque o tratamento são de 30 a 40 sessões. Então, cada cérebro tem o seu tempo. Então, quem fala, não senti nada, continua. Até para perceber. Gente, olha, a gente falou aqui de autoconhecimento, autopercepção. Será que eu estou mais leve? Será que eu estou mais relaxado? Depois que eu ouvi esse som, tá? E tem também no YouTube, mas só que no YouTube o aplicativo é mais confiável, porque às vezes eles misturam alguma música. Quando a gente coloca música, é porque tem gente que se incomoda com tum, e a gente chama de mascaramento, coloca uma música por cima. Então tá com o aplicativo e coloca um YouTube por cima, que a pessoa vai ouvir mais a música do que o tum, quem tem hipersensibilidade auditiva, tá? Então, é assim que funciona. E aí, ó, dormir mais rápido. Nossa, comecei ali a escutar, até cochilei. Vamos ver, vamos ouvir o que o nosso corpo está sentindo. Quem sentiu formigamento ou sensações físicas? Tem gente que sente um leve formigamento. Então, cada pessoa sente diferente. Então, comecem assim, comecem com 10 minutos, depois 20, depois meia hora, e aí também, né, não precisa mais que isso por dia. Eu não consigo todo dia, 3 vezes por semana. Não consigo 3 vezes por semana, 2 vezes na semana, mas façam, para vocês começarem a perceber como é que o cérebro de vocês está reagindo. Que o nosso objetivo aqui não é leveza, trabalhar com propósito, bem-estar, nosso programa aí. Então, vamos ajudar, estabelecendo bem-estar. Então, beleza, então ficou tarefa para casa. Beleza, gente. Então, falamos de ondas binaurais. Foi a primeira técnica gratuita que eu trouxe para vocês. Tá? Agora a gente vai falar de uma segunda técnica. Então, vamos deixar frequências binaurais, neuromodulação por frequências binaurais, e vamos entrar em variabilidade de frequência cardíaca. Tá? A gente pensa que se o nosso coração bater que nem um metrônomo, né, tum, 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 tá tudo certo? Não. E é diferente. Então, variabilidade de frequência cardíaca é o meu coração bater. 1 segundo, depois 0,9, depois 1,1, ele vai variando. E o nosso coração, ele tem uma conexão direta com o nosso cérebro. Por incrível que pareça, o coração manda mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. Tá? Então, isso está no nosso controle, que é o quê? A respiração. Tá? Quando a gente está assim, ansioso, desesperado, nervoso, tem gente que fala, calma, respira. Calma, respira. Isso é ciência. Porque eu estou equilibrando ali a minha variabilidade da frequência cardíaca. Se ficar muito tum, 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 não é bom, tá?
Porque quando a minha variabilidade da frequência cardíaca está alta, o sistema nervoso está equilibrado. Então, ela está ali variando e alta. Quando ela está baixa, estresse crônico, fadiga, esgotamento. Eu não estou falando de velocidade de batimento, mas do ritmo. Tá? E a gente controla isso como? Através da respiração. Tá? Equilibrando o sistema simpático do parasimpático. Para eu entender que eu não preciso ficar com aquela onda ali o tempo inteiro que vai me fazer ficar em estado de luta ou fuga. Porque eu não estou ameaçado o tempo inteiro. Era assim na pré-história, né? Que se a gente não ficasse ali aquele tempo inteiro em luta e fuga, vinha lá um predador e comia a gente. Hoje em dia não é mais assim. Mas o nosso cérebro está vivendo assim o tempo inteiro. Tá? Então, gente, fato científico, o coração conversa com o cérebro via nervo vago, que é o maior nervo que a gente tem no nosso corpo. Então, ó, é como se fosse uma rodovia de mão dupla. Né? Ele manda informação, vai e volta. Tá? Então, essencial... Existe até uma síndrome chamada síndrome de... Civagal. Síndrome... vaso vagal, isso. As pessoas Tá? se agitam muito, o corpo desliga com certeza, não é isso? Sim, é isso mesmo. Tá? Então eu preciso equilibrar, né? Ter esse equilíbrio ali do nervo vago é essencial para me acalmar após uma situação de estresse. Né? E quem não vive estresse no trabalho, né, gente? Quem não vive estresse no trabalho? Quem que não vive estresse no trabalho? Quem não trabalha? Ah! É isso aí, beleza. Né? Então, ó, também melhora a digestão e reduz inflamação no corpo. Porque quando o nosso cérebro está produzindo uma onda que não é para produzir em determinada região, é inflamação. Eu não estou falando de inflamação, eu estou falando aqui no cérebro, né? Uma circulação sanguínea deficitária. Então, quando eu respiro, eu equilibro. A tendência é equilibrar. Tá? Então, até para melhorar a digestão e reduzir a inflamação. Então, a minha variabilidade ali da frequência, eu tenho que ter essa variabilidade da frequência cardíaca. Como é que eu controlo isso? Tem vários aplicativos. Sabe aquela técnica de respiração? 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. Cheira a plantinha, assopra a florzinha. Cheira a florzinha, assopra a plantinha. Qualquer pessoa assopra a velhinha, né? Cheira a plantinha, assopra a velhinha. Desculpa, obrigada. Então, gente, isso está ao alcance de qualquer pessoa. Só não faz quem? Quem não quer. Né? Quem não quer. Então, aquela história de, eu preciso respirar para me acalmar, está comprovado na ciência. Tá? Então, é um fato científico. Então, essa conexão, coração e cérebro, é super poderosa. A gente já ouve falar também em cérebro e intestino, mas cérebro e coração é poderosa. E quando a gente consegue modular, quando a gente modula a variabilidade da frequência cardíaca através da respiração, a gente está mandando para o cérebro, do coração para o cérebro, um sinal assim: tá tudo bem. Não precisa aumentar beta elevado, que é uma onda de estresse. Não preciso ali aumentar meu cortisol, tá tudo bem. Quando eu respiro, eu falo isso para o cérebro, o coração manda essa informação. Qual que é o resultado? O córtex pré-frontal, aquele que eu mostrei no começo, volta a funcionar bem. É só respirando. A gente recupera clareza mental, tomada de decisão e controle emocional. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai respirar. Só respirar, gente. Então, assim, fecha os olhos. Não é esotérico e nada contra o esotérico, tá, gente? Mas aqui a gente está falando de ciência. Descruzem as pernas. Vocês mesmos vão controlar. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. Relaxa. Pensem numa coisa que vocês gostam. Vamos pensar em coisa boa nessa hora. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Foca no coração. Imagine ali o ar entrando e saindo do coração. Você está no controle desse ar. Você está no controle dessa respiração. E pense em alguma coisa que você goste. Pense em alguma coisa agradável. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muita gente vai falar: não consigo respirar. É normal, é natural, gente.
Porque o nosso cérebro puxa a gente o tempo inteiro para onde? Para a nossa zona de conforto. Ele não quer fazer coisa diferente, mas ele também adora um desafio. Quando começa a dar certo, ele fala assim, agora eu quero mais. Tá? Isso com qualquer coisa que a gente faça, gente. Procure estudar um idioma. Segundo dia, não quero mais. Mas se você mantiver a constância, você vai querer cada vez mais. Tá? Então, ó, é isso. Focar em respirar. Sentir. Porque tem gente que não respira, gente. Tem gente que não respira. E isso não vai, se você não respirar, você não vai viver com leveza e com propósito. Não vai ter bem-estar, tá? Então, os benefícios comprovados desse exercício. 46% de redução da ansiedade. Gente, é muita coisa. 46%. Eu não estou falando acabar a ansiedade, gente, de uma hora para outra, não. Eu estou falando assim, as pesquisas falam que reduz 2 pontos a ansiedade, 3 pontos, e vai reduzindo, tá? Não é mágica, é processo, tá? Ah, fechei o olho, respirei e não estou mais ansiosa. Não é assim que funciona, tá, gente? Por favor. 30% melhora a clareza mental, tá? Então, os pesquisadores pegaram indivíduos e fizeram mesmo todas as medições, com... medindo o batimento cardíaco, medindo a oxigenação, tá? E as pesquisas são realmente muito robustas. Tá? 50% aumento de resiliência ao estresse. Né? Então, o estresse vai ter, né, gente? Sempre. Mas, se eu conseguir controlar a variabilidade da minha frequência cardíaca, eu vou diminuir, eu vou ficar mais forte para o estresse. Tá? E normalização da pressão arterial. Já houve casos que a pressão normalizou, tá? Esses estudos da Universidade de Stanford, tá? Então, se você fizer, olha só o que esse estudo fala, 3 vezes ao dia, por 5 minutos, você vai observar mudanças. De 2 a 4 semanas, você observa que tem alguma coisa diferente acontecendo com você, tá? Mas para isso a gente precisa se conhecer. Né? Você ia falar alguma coisa? Não? Tá. Beleza, gente? Variabilidade da frequência cardíaca, tá? E aí, gente, alguns aplicativos para controlar a variabilidade da frequência cardíaca. Se não quiser aplicativo, né? Cheira a plantinha, sopra a velhinha, né? Cheira a plantinha, sopra a velhinha. Tem uns aplicativos que a bolinha aumenta, a bolinha diminui, aí quando... Então tem vários, tem peixinho. O que não falta é possibilidade de aplicativo, de graça, no seu celular. Tá? Então, antes de dormir, 15 minutos de binaural, 15 minutos de variabilidade de frequência cardíaca. Nossa, eu estou aqui estressada no trabalho. Deixa eu respirar 15 minutinhos, variabilidade da frequência cardíaca. E tem como medir, tá? Eu meço isso nos meus pacientes com uma fita. Uma fita, aquelas fitas polar de colocar, né? Fita e aplicativo. Vocês não precisam medir, né? Mas se quiserem também, é porque o aplicativo é um aplicativo que já é pago. Então, a cada sessão, meu paciente chega, eu avalio a variabilidade da frequência cardíaca dele. Até para saber se ele está fazendo o dever de casa, né? Então, eu meço isso, eu tenho isso documentado, depois eu gero um gráfico e um relatório para ele saber que ele está melhorando. Porque senão não faz sentido. Para saber que está tendo resultado. Tá? O que mais? Então, vários apps. O que eu preciso? Alguns smartwatches fazem isso, Anel inteligente, gente. Tipo esse aqui, ó. Esse anel, ele mede tudo da minha saúde. Meu sono, meu estresse, oxigenação do sangue, variabilidade da frequência cardíaca, atividade física. Ele descobre até quando eu tomei um drink. Por quê? Porque a nossa frequência cardíaca aumenta quando a gente ingere álcool. É um estímulo para o cérebro. Aí ele pergunta assim, o que aconteceu que a sua frequência cardíaca aumentou sexta-feira à noite? Aí fala assim, eu estava rezando. Anoto lá, estava na igreja rezando. Mentira. Aí fala, estava tomando um drink, sextou, né, gente? De leve. Então, assim, é muito legal. É porque, assim, eu sou uma psicóloga, eu estou no lugar certo, estou na Faculdade de Tecnologia e Inovação, porque eu adoro tecnologia. Eu falo para os meus alunos, se eu não fosse psicóloga, eu ia ser da área de tecnologia da informação, com certeza. Então, eu sou muito tecnológica. A neuromodulação é ciência e tecnologia puro, junto com a psicologia.
né? Então eu uso o anel, eu uso o smartwatch, então esse anel ele não sai do dedo, só para carregar. E é bem legal. Hã? Esse aqui, ele não está disponível aqui no Brasil, mas a Samsung tem. Samsung. Tem um que chama Oura Ring, tem aqui no Brasil, Oura Ring, que tem aqui também. Então, quem tiver condições de investir um dia, se quiser, é uma medição bem interessante. Eu tenho alguns pacientes que eles têm, eles acompanham, eles me mandam os prints todos os dias, tá? Mas com o smartphone você consegue fazer. Respiração é parar e respirar. A missão é só essa, parar e respirar. Tá? E aí, gente, falei de duas técnicas, né, que é a neuromodulação por ondas binaurais e variabilidade da frequência cardíaca. É claro, lá na clínica eu utilizo outras técnicas, que é o neurofeedback, que eu coloco uma touca com gel, com eletrodo, faço um mapeamento cerebral e atendo, né, que são outras opções que geram um custo, porque um investimento, porque os equipamentos eles são caros. É pura tecnologia. Fotobiomodulação transcraniana. Os meus pacientes, cada um tem a sua faixa de fotobio, levam para casa para fazer neuromodulação em casa entre uma sessão e outra. Tá? Então, porque é um equipamento portátil, que ele não é de um custo tão elevado que nem os outros, eles têm. Estimulação transcraniana por corrente contínua, esse eu só faço na clínica, porque emite uma corrente baixinha, mas você sente como se fosse uma formiguinha andando na sua cabeça. Até criança faz. Então é super seguro, super tranquilo. Tá? Criança faz de boa. E a estimulação do nervo vago. A gente falou muito aqui do nervo vago. Esse aqui é um equipamento que ele estimula o nervo vago. Eu ligo, coloco no pescoço, porque a gente tem uma ramificação aqui, tem ramificação na orelha. Então, na clínica, eu tenho os equipamentos que eu coloco na orelha, mas esse aqui também é um equipamento portátil. Tem alguns pacientes que levam para casa e fazem a neuromodulação em casa. Então, eu tenho paciente até de fora do Brasil, que eu consigo monitorar eles online, eles me mandam prints dos resultados dos treinos, da neuromodulação, que a gente fala que treino, com equipamentos portáteis. Então, a tecnologia, a inovação em tecnologia, nos permite hoje a trabalhar de uma forma muito, muito ampla, buscando o quê? Leveza e bem-estar. Leveza e bem-estar. Então, tem outras técnicas que a gente pode chamar de mais sofisticadas, mas não são mais importantes do que essas duas que eu deixo para vocês hoje. Tá? Então, são técnicas que têm evidências científicas muito robustas. Tá? Aí, gente, eu vou deixar para vocês aqui um comparativo de técnicas, depois eu vou deixar essa apresentação para compartilhar com vocês. Mais ou menos a acessibilidade, então tem algumas que são mais acessíveis, outras menos acessíveis, porque tem que ser feito na clínica, com equipamento, o paciente tem que estar lá presente, e outras são mais acessíveis nesse sentido de poder fazer online, poder fazer uma neuromodulação binaural, poder fazer uma variabilidade da frequência cardíaca, tá? São técnicas mais acessíveis. Tá? Vou deixar um plano para vocês, para 30 dias, então, 30 dias fazendo. Coerência cardíaca, quem quiser tirar foto, 3 vezes ao dia, 5 minutos. Então, eu respiro um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco de noite. Ondas binaurais. Durante o trabalho focado. Então, concurseiros que eu atendo, quando eles estão com a faixa de fotobio, enquanto eles estão estudando uma disciplina do concurso lá na clínica, eles estão com o fone de ouvido, ouvindo ondas binaurais. Então, você já tem o app, você já tem ali como faz. E aí, 3ª, 4ª semana, consolidação, eu vou continuar as práticas, eu vou fortalecer cada vez o meu músculo cerebral. E eu vou começar monitorando. Esse monitoramento não é obrigatório, porque eu preciso de um equipamento para monitorar. Mas existem alguns aplicativos que você monitora pela própria luz do celular, câmera do celular. Tá? E longo prazo, avaliar técnicas avançadas, conhecer um pouco mais da neuromodulação, com o objetivo sempre de viver com mais leveza e proporcionar bem-estar para mim. Tá? Então, vamos começar hoje, quando chegar em casa todo mundo vai fazer, né? Era isso que eu tinha para falar, eu não sei se tem mais tempo, se eu passei do tempo, como é que tá, meninas? Como é que tá? Tempo, vocês sabem?
É? Tempo. É? Eu queria mostrar, será que dá tempo de mostrar para eles um post do Instagram? Dá? Beleza, beleza. Então, ó, vocês vão ficar com esse plano, tirem foto, tá? Tem gente que vai fazer, tem gente que não vai fazer. É assim mesmo, tá, gente? O ser humano é assim, tudo bem. A vida é feita de escolhas, né? Escolhas. Eu queria compartilhar com você um incidente que eu tive no início do ano, em fevereiro. Eu tive uma fratura grave no tornozelo direito. Botei placa, botei 8 parafusos e fiquei 60 dias sem andar. Imagina uma professora, né, com a clínica, professora da neuromodulação, trabalha geralmente de manhã, de tarde, de noite, mas tudo equilibrado, viu, gente? Dá tempo de fazer pilates, dá tempo de ir na academia, eu controlo minha agenda muito certinho, mas eu tenho várias atividades profissionais. Tive que ficar, a Hariane que o diga, né, o Neto que eles presenciaram isso, quem não tinha dado um atestado nunca, chegou 60 dias de atestado. Então, por que eu estou contando isso para vocês? A neuromodulação salvou a minha vida nesse período. A variabilidade da frequência cardíaca me trouxe uma redução da ansiedade que foi um diferencial na minha vida. Então, respirar, ouvir. Então, me ajudou demais nesse período. Porque, gente, a gente acha que nunca mais vão andar. Eu que nunca tinha quebrado nada na minha vida. Eu falo, tudo que eu faço é bem feito, até quebrar o tornozelo. Porque foi uma quebrada bem quebrada, viu, gente? O pé saiu do lugar, fui pronto-socorro segurando o pé, assim. Cena de terror e pânico. Pergunta onde eu estava. De novo rezando. Na igreja, gente, claro. Então, pode tocar aí, Hariane. Rapidinho, só para mostrar para vocês, que é um desafio e que eu tive resultados muito bons com a variabilidade da frequência cardíaca. Esse parafuso maior eu tirei ele mês passado, que ele tira mesmo. Ele estava atrapalhando a minha mobilidade. Uma das primeiras vezes que eu boto um saltinho, gente. Foi aqui para vocês. Então, gente, a neuromodulação me ajudou muito nesse período. Eu queria trazer esse depoimento para vocês, porque realmente me deu uma tranquilidade. Eu cheguei em casa no dia, depois que eu operei, desesperado. Disse, cara, o que vai ser de mim? Quando o médico falou 2 meses sem pisar no chão. E aí eu chorei. Aí eu falei assim, opa, peraí, deixa eu respirar. Porque se eu entrar nessa de chorar, acabou. Eu vou entrar em depressão. Parei todas as minhas atividades de um dia para o outro. E aí as técnicas me ajudaram muito. Tá? Então, assim, eu espero que vocês pratiquem, porque você tem o poder de transformar o seu bem-estar. Você tem o poder de ser mais leve. Fala, eu tenho o poder de ser mais leve. Eu tenho o poder de ser mais leve. A partir de hoje, então, eu tenho mais ainda esse poder. Parecer esoterismo, gente, é ciência, tá? É porque eu sou coach também, esqueci de contar para vocês. Eu fiz uma formação em Master Coach, então eu sou coach também, é por isso. Então, gente, é sobre sustentabilidade mental. A gente escuta muito sustentabilidade hoje, né? Mas vamos pensar na nossa sustentabilidade mental. Leveza e trabalhar com propósito. Isso é sustentabilidade mental. Tá bom? Então, obrigada. Quem quiser acessar o Instagram, Rita Sebrum, vai ser uma honra ter vocês por lá. Vamos tirar uma foto, sortear o livro, né? E muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Perguntas, se tiver perguntas, pode perguntar. Estou aqui à disposição. Nossa, quando a palestrante é bom, não tem nem pergunta. Ou então é ruim demais que ninguém entende. Sorteio. Aqui, temos uma. Vamos lá. Vamos lá. Peraí só um pouquinho, Ariane. Quando eu quero iniciar uma atividade de foco, eu começo a estudar. Deixa eu te dar. Não? Não? Tá. Beleza. Quando começa uma atividade de foco? Quando eu quero iniciar uma atividade de foco, estudar ou fazer algum trabalho, eu começo a estudar antes ou quando eu vou iniciar mesmo? Durante o estudo ou antes? Antes, durante... O que acontece geralmente com os meus pacientes? Antes deles começarem a estudar, eles já estão ansiosos, porque tem que estudar. Aí eu sempre prescrevo começar antes com o protocolo de descompressão.
E aí, na hora de estudar, beta. Entendeu? Então, eu preparo o cérebro e depois mando bala. Tá? Muito bom. Ótima pergunta. O que mais? Ninguém, gente. Bom, gente, então vamos para o sorteio, né? Espero que tenha valido a pena. Eu falei, eu aprendo muito mais do que... aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Podem ter certeza disso, viu? Quem quiser me chamar, pode me chamar. Meus contatos estão aí, tá? Tem cartão. E muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês agora à tarde. Aí eu vou escrever dedicatória, né? Quem ganhar o sorteio. Desligar. Pessoal, todos que estão aqui assinaram a lista, estão participando do sorteio, tá? Bom, o sorteio é o, né? Marmelada! 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 Mostra, auditoria, auditoria, auditoria!